vídeo de hoje vamos fazer reflexões, vamos pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que a gente vem priorizando, o que realmente importa pra gente, como a gente vem fazendo essas escolhas, essas decisões, porque de fato a gente considera que tudo isso é importante. Enfim, vamos fazer um pouco de reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso contexto atual nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, muito prazer, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E também quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, é só um clique aqui embaixo, é muito rapidinho. E também ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo aqui no canal. Bom, então vamos lá para esse conteúdo que é extremamente importante, que é sobre ter clareza sobre o que realmente importa na nossa vida. E por que esse assunto ele é tão importante? Por que a gente precisa ter clareza do que importa, do que não importa? Porque muitas vezes a gente não tem uma clareza sobre aquilo que realmente é importante. A gente tem uma falsa sensação de que a gente sabe o que a gente está fazendo da nossa vida. Mas basicamente, nós não paramos para fazer essas reflexões, para pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos resultados, sobre as nossas ações, nossos hábitos, nossa rotina, enfim. A gente não para pensar de uma forma estratégica, de uma forma mais minuciosa sobre aquilo que nós fazemos diariamente. E obviamente que se a gente não parar para pensar sobre isso, a gente também não vai conseguir entender melhor o que é que está acontecendo e o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, para que aí sim a gente tenha também uma melhora nos nossos resultados, naquilo que a gente vem produzindo, trabalhando para conquistar. Porque a gente sempre vai estar almejando conquistar alguma coisa, chegar em algum lugar, se tornar uma pessoa diferente. Porque afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui. A gente tem como objetivo evoluir como seres humanos, como pessoas, para que a gente possa acessar uma vida extraordinária que está disponível para todos nós. Só que se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não fizer o nosso trabalho, se a gente não trabalhar o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento, se a gente não colocar de fato a mão na massa, a gente não vai conseguir acessar essa vida e a gente vai ficar ali preso em tudo aquilo que a gente pensa e alimenta. Que a vida é difícil, que não é para todo mundo, que algumas pessoas são privilegiadas, que não têm sorte, enfim. Com todas essas histórias que a gente se depara sempre que alguma coisa não dá certo na nossa vida. Só que esse caminho, ele existe, mas ninguém falou que ele seria completamente fácil de ser percorrido. E por que ele não é fácil? Porque ele envolve fatores muito complexos do ser humano, que é justamente ir lá naquelas feridas que a gente tem e cutucar e mexer tudo aquilo ali para entender mais sobre isso, para poder resolver. Ou seja, precisa olhar, voltar-se para dentro, entender os medos, os bloqueios, as crenças, os condicionamentos, as limitações, os traumas, enfim, entender tudo que está envolvido aí, que você vem trazendo da sua vida inteira. E trabalhar todas essas questões para que você possa transcender, para que você possa ir evoluindo como pessoa, como ser humano, porque consequência disso é uma evolução na sua vida profissional, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, em todos os outros aspectos. Mas tudo vai sempre começar, basicamente, por você conhecer a si mesmo, o autoconhecimento. E por que eu comecei esse vídeo falando sobre clareza, sobre o que realmente importa na nossa vida, e já estou falando sobre autoconhecimento? Porque uma coisa está conectada com a outra, então eu não posso falar sobre uma coisa sem puxar a outra, porque elas estão de fato interligadas. Muitas vezes a gente não tem clareza sobre o que realmente importa na nossa vida, porque a gente não conhece muito sobre nós. A gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos bloqueios, a gente tem os nossos traumas, os nossos medos, a gente tem todas as nossas feridas ali e a gente não quer olhar para isso para resolver. Basicamente, a gente só quer seguir a nossa vida e deixar isso esquecido. Só que o grande problema que a maior parte das pessoas ainda não entendeu é que essas feridas, esses problemas, esses bloqueios, essas limitações, por mais que você tente deixá-las esquecidas, elas não vão sumir, elas não vão desaparecer. Você vai precisar uma hora ou outra ir lá e mexer nelas para que você possa curá-las, para que você possa de fato entender, interpretar e aí sim fazer algo para resolver de fato.
Enquanto você simplesmente deixa ela de lado, enquanto você tenta de alguma forma abafar essas emoções, esses sentimentos, esses bloqueios, esses medos, eles vão estar ali, inclusive eles vão estar aumentando com o passar do tempo. Então você precisa tomar essa coragem, essa iniciativa de começar a trabalhar você mesmo, mexer nessas coisas aí que você não quer mexer. Porque é isso que vai fazer com que você desbloqueie outras áreas da sua vida. É isso que vai fazer com que você consiga se aproximar daquilo que você tanto deseja. É por isso que muitas vezes você não consegue perceber mudanças na sua vida. Porque você não quer mexer lá naquele pontinho que é o essencial. Aquele que vai ser mais sofrido, aquele que vai ser mais dolorido, aquele que vai ser mais trabalhoso, mais complexo, mas que vai de fato ser resolutivo para a sua vida. E tudo isso tem a ver com coisas relevantes, coisas que de fato importam na nossa vida, porque muitas vezes a gente não sai do automático. Então, quantas vezes você já parou para pensar na sua própria vida, nos seus hábitos, na sua rotina, naquilo que você faz repetidamente? Quantas vezes você já parou para analisar como que você está usando o seu tempo, o que você está fazendo no seu dia a dia, se isso realmente importa, se você escolheu realmente fazer isso de forma consciente ou se você simplesmente escolheu no modo piloto automático? Porque existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Você já parou para pensar, para tentar entender o motivo pelo qual você faz aquilo que você faz todos os dias? Por que você tem esses hábitos que você tem? Por que você toma as decisões que você toma? Por que você tem as preferências que você tem? Por que você tem essa forma de pensar? Por que você age em determinadas situações diferente de outras? Por que às vezes você fica muito irritado? Por que às vezes você fica muito sentimental? Isso mexe em algum lugar aí dentro que te deixa mais sensível? Por que às vezes você parece uma pessoa e às vezes parece outra? Você já tentou parar para pensar, para entender um pouco mais sobre tudo isso? Sobre os seus sentimentos, sobre a sua forma de lidar com tudo isso? Você já parou para pensar como você reage frente às coisas que estão acontecendo na sua vida? Como você resolve os problemas que você se depara na sua vida? Como é a sua capacidade de resolução de conflitos? Pois é, parece bastante coisa, né? É que na verdade é bastante coisa. E a gente não costuma olhar para todos esses pontos. É justamente por isso que a gente está no automático, simplesmente replicando padrões que já estão ali estabelecidos e a gente não olha, a gente não faz essas reflexões mais filosóficas, digamos assim, sobre a nossa própria vida. Às vezes a gente acha que é balela, às vezes a gente acha que é coisa de pessoas que, enfim, né? A gente pensa tanta coisa, tanta bobagem, mas é muito importante que a gente pare para fazer essas reflexões, porque é só a partir dessas reflexões que a gente vai conseguir identificar como é que está a nossa vida, como que nós estamos basicamente levando a nossa vida. Sem que a gente faça essas reflexões, não tem como a gente tomar consciência do nosso padrão atual. E se a gente não tomar consciência de como está a nossa vida atualmente, a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança. A gente não vai conseguir sair do lugar. Por quê? A gente não vai perceber nada de incongruente. A gente não vai perceber nada que precise ser mudado ali. Porque a gente simplesmente está indo. A gente simplesmente está fazendo aquilo que precisa ser feito. Sem pensar, sem refletir, sem realmente questionar os motivos pelos quais estou fazendo isso. Só que tudo isso é um tanto quanto perigoso. Porque enquanto a gente se mantém nesse movimento que basicamente é um círculo infinito que a gente nunca consegue sair se a gente não parar para refletir, a gente vai acabar caindo na nossa zona de conforto, a gente vai acabar fortalecendo cada vez mais as nossas crenças, a gente vai acabar sendo cada vez mais refém dos nossos prazeres imediatos. E tudo isso vai cada vez mais aumentando para nos manter onde nós estamos, para que a gente não tenha um movimento para fora desse círculo, para fora dessa bolha que a gente está construindo. Então, é só mesmo com o autoconhecimento e o autodesenvolvimento que a gente vai conseguir entender o que é que está acontecendo e que a gente vai conseguir direcionar a nossa vida para um caminho diferente. A gente vai conseguir dar um passo para fora de tudo isso que a gente criou até então. Porque o que acontece? Quando a gente não tem clareza sobre aquilo que realmente importa na nossa vida, quando a gente não parou para fazer essas reflexões e entender o que realmente é importante e o que não é importante, a gente vai usar o nosso tempo muito mal. A gente vai tomar decisões que não são as melhores. E isso vai acontecer todos os dias. Então, muitas vezes, a gente vai acabar usando muito do nosso tempo nas redes sociais, vendo coisas aleatórias, vendo coisas que não vão agregar em absolutamente nada, simplesmente pelo prazer imediato. Simplesmente porque aquilo me
paga um pouquinho mais, aquilo é muito gostoso e eu fico ali. E quanto menos eu me dou conta, eu estou passando horas e horas e horas do meu dia no celular, nas redes sociais, simplesmente rolando ali um feed, procurando alguma coisa que na verdade eu encontro algo que é legal, algo que eu gosto, que é prazeroso pra mim, e aí eu sigo nessa busca incansável por prazer imediato. Enquanto isso, a minha vida tá passando. Os meus projetos estão ficando de lado. Os meus sonhos estão sendo esquecidos. Então, quando a gente não se dá conta de tudo isso, a gente vai ficar muito tempo fazendo algo que não vai agregar para o que a gente deseja conquistar. Ou seja, a gente vai usar o nosso tempo com coisas que não tiram a gente do lugar. Pelo contrário, cada vez mais a gente fica patinando ali no mesmo lugar e vai cavocando, vai se enterrando mais ainda nesses hábitos que são ruins. Porque o seu cérebro ele vai ficando dependente desses prazeres que você está dando, desses hiperestímulos que você está dando para ele. E cada vez mais você vai ficar ali mais tempo, você vai precisar de mais daquele estímulo para te dar um prazer. Então isso pode ser com rede social, isso pode ser com televisão, isso pode ser com videogame, com bebida, com comida, com compras, com vídeos impróprios para menores de 18 anos. Enfim, são diversas coisas aqui que a gente vai acabar consumindo em excesso, usando muito do nosso tempo, prejudicando o nosso cérebro, prejudicando o nosso sistema de recompensas, prejudicando basicamente todo o funcionamento normal do nosso cérebro, porque a gente quer estar ali naquele prazer, naquela dopamina barata. E todas essas coisas, todas essas questões que eu acabei de falar, todos esses prazeres que a gente vem buscando, eles vão acontecer somente na inconsciência. E por que eles vão acontecer somente na inconsciência? Porque a partir do momento que você começa a entender o que é que você está fazendo da sua vida, o quanto isso é prejudicial, o quanto isso está te atrasando, fazendo com que você ande para trás muitas vezes. Quando você começa a entender tudo isso, você vai querer mudar esses comportamentos, você vai querer mudar esses hábitos, porque vai estar entendido que se você quer conquistar algo diferente, você vai ter que mudar tudo isso que você está fazendo, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Então, conforme a gente vai adquirindo essa consciência, conforme a gente vai entendendo mais sobre nós e a nossa vida, a gente vai conseguindo alterar todo o nosso entorno. E com isso, a gente vai mudando as nossas prioridades. Então, aquilo que era muito importante pra mim, como por exemplo passar horas e horas nas redes sociais vendo coisas aleatórias ou coisas que não agregam em nada, depois de eu ter uma compreensão maior, um nível maior de consciência, isso vai ser irrelevante. Isso vai ser muito supérfluo. Eu não vou querer mais passar tanto do meu tempo com isso que não tá me agregando em nada, que está me prejudicando, inclusive. Então, essa consciência vai permitir que você consiga mudar isso que está te travando na sua vida. Então é por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre clareza sobre o que realmente importa na sua vida. Porque se você não tem essa clareza do que de fato é importante, se você não tem essa compreensão que vai acontecer somente com o autoconhecimento, com esse trabalho, com essa busca interna que você precisa começar a fazer, se você não tiver esse entendimento, você não vai conseguir saber exatamente para onde você está indo, o que realmente importa. Porque você vai continuar considerando que passar muitas horas nas redes sociais é muito importante. Então você vai achar que para você isso é realmente algo que é relevante. Por quê? Porque existe todo um contexto, um condicionamento instalado ali. E, inclusive, quando você faz isso, é prazeroso, é gostoso. Muitas vezes no seu dia, na sua rotina, no seu trabalho, você não tem nada muito gostoso, porque você não gosta de tudo isso que você está vivendo. Então, quando você pega o celular, ou o videogame, ou a televisão, ou a bebida, ou a comida, ou o cigarro, seja lá o que for, isso te alivia por alguns instantes. Então, isso é gostoso, é prazeroso, você quer muito mais disso. Só que se você não tomar consciência do quanto isso tudo está sendo prejudicial e se você não entender o que é que você precisa fazer para resolver de fato esse contexto, você não vai conseguir sair do lugar e você não vai conseguir resolver tudo isso que você está inserido. Então o seu desenvolvimento como pessoa vai permitir que você tenha clareza sobre aquilo que importa de verdade na sua vida. Você vai conseguir entendendo e ir montando cada pecinha no seu devido lugar para que você construa a sua vida, os seus hábitos, a sua rotina de acordo
acordo com aquilo que você deseja. Que você seja intencional, que você possa tomar as rédeas, que você tome a liderança da sua própria vida. E esse é o objetivo. Sair do automático e fazer as coisas por conta própria, de forma intencional, de forma inteligente, de forma pensada, de forma que você decide o que você vai fazer, tendo consciência daquilo que você está fazendo. Bom, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um pouco mais reflexivo, foi justamente para tentar trazer um pouco mais de reflexão sobre a sua própria vida, a sua situação atual, e eu espero que tenha contribuído. Eu espero que seja de alguma forma válido para sua vida, para o seu contexto atual, porque realmente esse assunto ele é muito importante. E quando eu comecei a entender esse processo, a minha vida foi mudando cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e também aproveita para compartilhar com algum amigo se você gostou dessa reflexão, se você achou pertinente, para que ele também possa ouvir, para que ele também possa ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.